Existe um país no coração da Europa que não tem um único metro de litoral. Para chegar ao oceano, qualquer carga que sai de lá precisa atravessar a França, a Alemanha ou a Itália antes de molhar o casco. E mesmo assim, esse país, a Suíça, está no centro absoluto da navegação mundial de contêineres. A maior operadora de navios porta-contêineres do planeta tem sede ali, encravada entre montanhas, a centenas de quilômetros do oceano mais próximo. Vale pensar um pouco nisso. Um país cercado por terra por todos os lados comanda a indústria que move 90% de tudo o que você compra. As roupas que você veste, o celular na sua mão, o café que você bebe de manhã. Quase tudo cruzou um oceano dentro de uma caixa de metal antes de chegar até você. E quem movimenta o maior número dessas caixas, à frente de qualquer empresa de qualquer nação litorânea, é uma companhia de um país sem mar. À primeira vista, isso parece impossível de explicar. Um lugar sem costa dominando os oceanos? Essa é a pergunta que vamos desmontar peça por peça. E garanto que a resposta é bem mais interessante e bem mais reveladora sobre como o mundo realmente funciona do que a explicação que você provavelmente já ouviu. Diante desse paradoxo, a maioria das pessoas chega rápido a uma resposta que parece resolver tudo. Seria apenas bandeira de conveniência, um truque de registro, e elas têm parte da razão, mas enxergam só metade do quadro. A bandeira de conveniência é um dos maiores distorcedores de percepção da economia global. Funciona assim: todo navio precisa estar registrado em algum país, e a bandeira que ele hasteia indica qual nação ele representa legalmente. O detalhe é que essa bandeira quase nunca corresponde à nacionalidade do dono. Uma empresa grega pode operar um navio com bandeira do Panamá, por isso, nas estatísticas de tonelagem registrada, aparecem no topo nomes que à primeira vista surpreendem: Panamá, Libéria, Ilhas Marshall. Países pequenos, alguns com pouquíssima tradição naval, lideram o ranking mundial de navios registrados, o que cria uma ilusão completa sobre quem realmente domina os mares. O motivo de as empresas agirem assim costumam ser 4. Custo. Registrar um navio em determinados países permite pagar menos impostos, seguir regulações trabalhistas mais flexíveis, contratar tripulações mais baratas e escapar de exigências mais rígidas. É uma decisão de planilha, em que se escolhe a bandeira que sai mais em conta. Aqui, a história pareceria encerrada. A Suíça lideraria por ser mais um paraíso burocrático, onde empresas penduram bandeiras para economizar. Uma explicação confortável, dessas que fazem a gente balançar a cabeça e seguir em frente. Acontece que ela está errada, e o motivo de estar errada é justamente o que torna o caso suíço extraordinário. O ponto que quase ninguém considera é simples. Existe uma diferença fundamental entre registrar um navio e possuí-lo. Registrar é uma formalidade jurídica, uma questão de pendurar a bandeira e escolher sob qual jurisdição se paga as taxas. Possuir envolve algo de outra natureza: ser dono do ativo, controlar as rotas, decidir o que se transporta, comandar a operação e deter o poder econômico real por trás daquele aço que cruza o oceano. É aqui que a explicação fácil desmorona. Se domínio dos mares se resumisse à bandeira, o Panamá, a Libéria e as Ilhas Marshall figurariam entre as maiores potências navais do mundo, já que neles está registrada a maioria dos navios. Esses países, porém, apenas alugam suas bandeiras e funcionam como cartórios flutuantes, enquanto o dinheiro, as decisões e o controle ficam longe dali. Liderar o registro, portanto, é coisa distinta de liderar a indústria. E quando isso fica claro, o caso suíço se torna ainda mais intrigante. A força da Suíça vai além de uma ilusão de cartório. Trata-se de propriedade e controle de verdade, de uma empresa de carne e osso sediada em solo suíço. A pergunta deixa de girar em torno do registro e passa a ser muito mais instigante. Como um país sem litoral acabou abrigando o controle real, físico e econômico de uma das maiores indústrias do planeta? Esse poder genuíno não se pendura numa bandeira. Ele precisou nascer em algum lugar. Para entender de onde veio esse controle real, é preciso voltar à Segunda Guerra Mundial e a um problema bem concreto. No início dos anos 1940, a Europa estava em chamas. A Suíça, neutra, mas cercada por todos os lados por potências em guerra, viu-se diante de uma vulnerabilidade aterrorizante. Sem mar, ela dependia inteiramente dos vizinhos para receber qualquer coisa vinda de fora: combustível, grãos, matérias-primas, remédios. E de repente, esses vizinhos estavam ocupados, se destruindo mutuamente, com as rotas terrestres bloqueadas e imprevisíveis. Um país que não consegue importar o que precisa para sobreviver pode ser estrangulado sem que um único tiro seja disparado contra ele. A resposta suíça foi tão ousada quanto improvável. Já que não dava para depender dos outros para trazer suprimentos pelo mar, o país decidiu montar a própria frota. Em 1941, no auge do conflito, a Suíça criou oficialmente sua marinha mercante de alto mar. Navios de verdade, com bandeira suíça, cruzando oceanos, para garantir que o país continuasse abastecido, mesmo com a Europa fechada à sua volta. E a frota nasceu como uma espécie de seguro contra o estrangulamento. A parte realmente importante vem depois. Terminada a guerra, com a ameaça superada, a Europa em reconstrução e as rotas reabertas, teria sido fácil desmontar tudo e dispensar os navios. A Suíça optou pelo caminho oposto, manteve a frota e passou a tratá-la como ativo estratégico permanente.
Ainda assim, a frota nascida na guerra foi apenas a semente. O verdadeiro protagonista dessa história ainda nem havia entrado em cena. A ideia de que a Suíça domina a navegação mundial é, na verdade, um pouco imprecisa. O mérito pertence a uma única empresa, e o nome dela é MSC, a Mediterranean Shipping Company. Sediada em Genebra, a MSC é hoje a maior operadora de navios porta-contêineres do mundo, com uma folga considerável sobre o segundo colocado. Em 2022, ela ultrapassou a dinamarquesa Maersk, que reinava havia décadas, e desde então só ampliou a liderança. A frota já passou de 1.000 navios, e a empresa controla cerca de 1/5 de toda a capacidade global de transporte de contêineres. Boa parte do comércio marítimo mundial passa, de uma forma ou de outra, pelas mãos dessa companhia. O peso disso é enorme. Dizer que a Suíça lidera os mares equivale a dizer que uma empresa instalada em Genebra, uma cidade de lagos e montanhas, sem qualquer cheiro de maresia, comanda mais navios de carga do que qualquer outra organização na face da Terra. E isso transforma a pergunta mais uma vez. Já não basta indagar por que a Suíça domina. É preciso entender algo bem mais específico. Que empresa é essa, capaz de sozinha sustentar a liderança naval de um país inteiro? E como uma única companhia chegou a um tamanho tão monstruoso? A ascensão da MSC veio de uma estratégia deliberadamente distinta da dos concorrentes, sem qualquer ajuda de sorte ou de uma posição geográfica privilegiada que, aliás, ela nunca teve. Enquanto as grandes rivais brigavam ferozmente pelos corredores mais óbvios e lucrativos, entre Ásia, Europa e América do Norte, a MSC seguiu por um caminho menos glamuroso e mais paciente. Foi atrás dos mercados que os outros ignoravam, rotas para a África, para a América do Sul, para regiões tratadas como secundárias, construindo presença onde a concorrência era menor e a demanda crescia. Aos poucos, teceu uma malha global que ninguém mais tinha e se tornou indispensável em lugares onde os gigantes mal apareciam. Quando esses mercados periféricos cresceram, a MSC já estava lá, enraizada e dominante. Some-se a isso uma política implacável de comprar navios usados em momentos de preço baixo e de expandir a frota com agressividade justamente quando os outros consideravam arriscado demais. Onde os concorrentes viam incerteza, a empresa via oportunidade. Essa combinação de rotas desprezadas pelos rivais e crescimento ousado nas horas certas foi montando, tijolo por tijolo, o maior império de contêineres do mundo. A MSC se instalou na Suíça porque o país oferece para um gigante global o ambiente mais perfeitamente desenhado que existe. Falta-lhe o mar e ainda assim reúne tudo o que importa para quem pretende controlar o mar à distância. O caso suíço é apenas a janela mais limpa por onde se enxerga esse panorama. Voltando ao começo, como um país sem litoral domina os mares? O acesso ao mar foi sempre secundário nessa equação. A Marinha Suíça nasceu sem 1 centímetro de costa e ainda assim se tornou estratégica, criada na urgência da guerra e mantida por escolha deliberada, o que mostra como a ausência de litoral pesou bem menos do que se imagina. A bandeira também ficou em segundo plano. Registrar um navio é coisa distinta de possuí-lo, e a Força Suíça nasce de propriedade e controle de verdade, de uma empresa que efetivamente é dona da maior frota do planeta, bem acima de qualquer cartório flutuante ou artifício fiscal. O paradoxo do começo, um país sem mar dominando os mares, vale sobretudo como a porta de entrada mais clara para a lógica profunda da globalização. No mundo de hoje, o poder pertence a quem comanda os fluxos, com ou sem um endereço à beira do oceano. A Suíça chegou ao topo da navegação porque o domínio do mar sempre dependeu, no fundo, de uma coisa só: controle. E controle, diferentemente de uma costa, pode ser construído em qualquer lugar, até no meio dos Alpes.